castelo forte é o nosso Deus. Nós vamos, irmãos, dar continuidade hoje à explicação, né, ao nosso estudo nos textos de 1 Timóteo 3 e também Tito, os textos que estão nos ensinando acerca das qualificações dos oficiais para a nossa igreja. Nós teremos a assembleia na próxima semana e eu decidi tratar, não é, deste tema até exatamente o dia da eleição, para que Deus possa nos orientar. Muito embora os nomes, né, tenham sido indicados, o conselho inclusive estará reunido hoje à tarde para conversar, né, a respeito das indicações. Então eu peço aos irmãos também que orem, né, por essa reunião do conselho, que será 13h30. Nós nos reuniremos aqui, né, para Obrigado, Henrique. Nos reuniremos aqui 13h30, né, para podermos conversar a respeito das indicações e traçar a última metodologia para a eleição do próximo domingo. Então, que Deus esteja nos abençoando também nesse sentido. Peço aos irmãos que orem, né, para esse trabalho importante. Então, eu decidi a continuar, irmãos, esta abordagem em relação às qualificações dos oficiais, tanto diáconos quanto presbíteros, né? E é exatamente o que Paulo faz aos dois pastores, jovens pastores, que tinham acabado de receber a incumbência apostólica de chegar nas suas igrejas, nas comunidades ali pelas quais eles eram responsáveis, e naquelas comunidades eles deveriam instituir oficiais, presbíteros e diáconos, conforme a instituição do nosso Senhor Jesus Cristo, para que presbíteros e diáconos, os oficiais, pudessem governar a igreja do Senhor, cada um cumprindo a sua função de maneira específica, para o bom andamento, o crescimento na obra do Senhor. Então, nós vamos retomar aqui o texto do capítulo 3 de 1 Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Eu vou fazer a leitura, meus irmãos, e peço que todos acompanhem aí nas suas Bíblias. Então, Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, palavra então de Jesus Cristo: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Agora eu quero convidar os irmãos para abrirmos na carta de Tito.
Nós vamos ler na carta de Tito, capítulo 1, do versículo 3 até o 16. Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 5 até o 16. Paulo disse assim também, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo, dentre eles, um seu profeta, que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Querido Deus, nós já estamos aqui sendo instruídos pela Tua Palavra, desde que começamos esta escola dominical, a partir da leitura que fizemos do Evangelho segundo Mateus, que já nos instruiu acerca do ministério do Senhor. Também já cantamos louvores ao Teu nome, expressando assim por meio do canto a nossa fé. Já falamos contigo em oração. Também já comunicamos aqueles avisos que são parte também da obra do Senhor, do trabalho do Senhor nesta igreja. Por isso já fomos edificados de muitas maneiras e exortados, estimulados, incitados a continuarmos firmes no trabalho do Senhor. Mas agora, Pai, de modo específico, nós vamos dedicar este tempo para meditarmos na Tua Palavra. E a Tua Palavra, ela muda os nossos corações, porque ela é poderosa para fazer exatamente isto, transformar as nossas mentalidades e nos adequar à vontade do Senhor. Por isso nós precisamos que o Teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou a Tua Palavra, possa agora iluminar as nossas mentes, para que nós possamos entender com a clareza devida o texto de Tua Palavra. Mas ao mesmo tempo também nós precisamos não apenas entender, mas aceitar, sermos afetados pela Tua Palavra, de modo a mudarmos tanto o que pensamos quanto o que fazemos, a partir do que cremos nela. E por isso é necessário que o Teu Santo Espírito também mude nosso coração, para que assim, Senhor, motivados por Ti mesmo, possamos decidir com o coração seguirmos os ensinamentos que o Senhor nos ordena na Tua Palavra. Por isso, a começar de mim, que o Senhor me dê clareza na comunicação, para que eu possa ser o mais claro possível na explicação destes textos, que os meus irmãos possam entender com precisão as minhas palavras, mas se ainda assim, Senhor, em razão da minha limitação, as minhas palavras não forem completamente inteligíveis, se elas tiverem algo que possa causar estranheza ou algum tipo de ruído, que o Teu Santo Espírito mesmo possa transformar as minhas palavras naquelas palavras vivas que possam atingir corações nesta manhã.
e que, ó Pai, os meus irmãos queridos aqui presentes e aqueles também que nos acompanham pelo YouTube possam aprender da Tua palavra, que eu seja apenas este instrumento, mas que o Senhor me corrija ao longo desta explicação, caso, ó Deus, qualquer palavra minha não condiza, ó Pai, com a Tua palavra. Que o Senhor, por Tua misericórdia, nos instrua, a mim e a meus irmãos, para que juntos cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a Tua igreja seja, ó Deus, ajustada e que cada parte dela possa promover o crescimento que vem do Senhor. Nós te pedimos esta bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, então, como nós já sabemos, o apóstolo Paulo tem uma preocupação muito evidente ao instituir os oficiais. Esta preocupação ela ficou mais clara na carta a Tito. Lá no versículo 5 que nós lemos, o apóstolo, os irmãos aí estão em Tito, né? No capítulo 1, versículo 5, então nós lemos lá o seguinte: Paulo deixa bem claro para Tito a razão pela qual ele havia determinado que Tito instituísse presbíteros. Ele diz assim: por esta causa é o que ele vai dizer na sequência. Por este motivo eu te deixei em Creta. E aí vem a razão: para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros. Então Paulo, ele determina ao jovem pastor Timóteo que coloque as coisas em ordem. É muito comum, meus irmãos, e especialmente naquela época, era ainda mais comum, que as igrejas não tivessem organização, porque o evangelho ele estava no seu início. Então, as igrejas estavam se organizando. Imagine, os irmãos, que nós tenhamos uma cidade em que não há nenhuma igreja evangélica. E aí chega ali o missionário, chega o evangelista e ele vai plantar aquela igreja ali. Naturalmente, esta plantação ela exige uma série de cuidados, de providências, né? É preciso providenciar o lugar para se reunir, é preciso providenciar quais horários vão se reunir, as pessoas que vão se reunir, qual o ensino que vai ser ministrado ali, quais pessoas que vão se tornar membros daquela igreja efetivamente, como que isso vai acontecer. Então, isso é normal, acontece em qualquer tipo de plantação de igreja. Era o que estava acontecendo aqui. O evangelho estava se expandindo, estava alcançando várias cidades e era necessário haver organização. Então Paulo ordena a Tito que vá até Creta e faça esse trabalho de organizar as coisas, colocar as coisas em ordem. Havia já alguns irmãos que se reuniam ali, mas em razão exatamente deste início ainda não estar muito claro na cabeça de muitos, então Paulo disse: olha, vá e organize as coisas, coloque as coisas em ordem. E como é que Tito colocaria as coisas em ordem? Elegendo presbíteros, constituísses presbíteros. Por quê? Porque as Escrituras entendem, nós já falamos isso aqui várias vezes, né? As Escrituras dizem que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele determinou que os apóstolos fossem aqueles que dessem sequência ao seu trabalho, ao governo da igreja, e depois, posteriormente, os apóstolos escolhessem presbíteros. Então, os presbíteros, embora eles não sejam apóstolos no sentido oficial do termo, né? Porque os apóstolos foram apenas aqueles que foram de fato instituídos pelo Senhor Jesus Cristo, e como eu brinquei aqui certo dia, né? Uma fala do reverendo Augustus Nicodemos, ele fala que apóstolo bom é apóstolo morto, né? Porque os bons foram os que morreram, já morreram, não tem apóstolos novos hoje, né? Não tem novos apóstolos. Quem se denomina apóstolo hoje é mentiroso, porque os apóstolos foram aqueles instituídos por Jesus Cristo. E aqueles apóstolos, eles então instituíram presbíteros, que foram exatamente a sequência do governo da igreja. Então, muito embora os presbíteros não tenham aquele mesmo ofício apostólico, eles são responsáveis por dar continuidade à estruturação do governo da igreja. Por isso que os presbíteros, então, são, de fato, aqueles líderes chamados por Deus, por Cristo Jesus, para liderar a igreja, exercer o ofício de governo, de liderança. São os presbíteros que colocam a casa em ordem. São os presbíteros que determinam o rumo daquela comunidade evangélica, né? Porque isso lhes foi dado como ofício por Jesus Cristo.
Então, Cristo ordena aos apóstolos e os apóstolos ordenam aos presbíteros. Por isso, toda a igreja deve ser constituída de presbíteros. E esta, inclusive, é uma das razões pelas quais nós somos presbiterianos, né? Porque a nossa igreja é uma igreja governada por presbíteros. Nós entendemos que este é o modelo de governo bíblico. Muito embora nós respeitemos os nossos irmãos que têm outros sistemas de governo, né? Os sistemas congregacionais, assembleianos, por exemplo, nós discordamos deles quanto ao fato de que o governo deles é um governo bíblico. Nós cremos que o nosso governo é um governo bíblico, é um governo presbiteriano, porque nós nos apoiamos nessas determinações de Cristo aos apóstolos e dos apóstolos aos presbíteros. Então, Paulo diz a Tito que ele deveria colocar as coisas em ordem, deveria eleger presbíteros. E aí ele vai falar das qualificações, nós vamos voltar nisso. Mas ele dá, irmãos, uma justificativa muito interessante para o fato de eleger esses presbíteros. Colocar as coisas em ordem. Mas que coisas, né? Especialmente. O que estava acontecendo ali? E Paulo descreve, então, um cenário em que havia problemas doutrinários, falso ensino, falsos mestres. Versículo 10 em diante, como nós lemos, apontam isso. Porque existem muitos insubordinados, então insubordinação é a característica daquelas pessoas que não aceitam o ensino evangélico. São pessoas que trazem outra doutrina e que não aceitam a doutrina que é de Cristo. Esses insubordinados, como Paulo fala, Paulo diz que eles são palradores frívolos. Isso significa pessoas que falam coisas inúteis, pessoas que ensinam coisas que são vãs, são coisas inúteis, enganadores. Paulo diz que o grande objetivo deles é enganar as pessoas, né? Porque todo ensino falso visa isto mesmo, visa enganar, perverter, que é outro verbo que ele utiliza aqui, andam pervertendo casas inteiras. Então, a ideia é que havia grupos de pessoas que se infiltravam nas casas, especialmente daquelas pessoas mais vulneráveis. Então, às vezes, eles atingiam viúvas, muitas vezes elas estavam desprovidas dos seus maridos, porque os maridos foram chamados por Deus para proteger a sua família, inclusive da heresia, né? Que foi o que Adão não fez. Adão deveria ter, ao ouvir de Eva a tentação de Satanás, Adão deveria ter repreendido a sua esposa e deveria ter dito a ela para não comer o fruto. E ainda que ela tivesse comido o fruto, ele deveria não aceitar comer e deveria ter pedido perdão a Deus pelo mau comportamento da sua esposa. É isto que o marido crente faz. O marido que é líder em sua casa, ele faz isso. Ele lidera espiritualmente a sua esposa. Ele é responsável pela sua esposa espiritualmente. Então, as viúvas, como elas não tinham maridos para defendê-las espiritualmente, o que acontecia? Elas eram vulneráveis. Então esse grupo de pessoas chegava nas casas, especialmente dessas irmãs mais vulneráveis, e começavam a tentar levá-las para a mentira, para o falso ensino. Por isso Paulo diz aqui que eles andavam pervertendo casas inteiras. Casas inteiras aqui significam famílias, né? Ensinando o que não devem, porque era falso o ensino. Eles estavam ensinando um outro evangelho, né? Porque Paulo menciona aqui no versículo 10, especialmente os da circuncisão. Naquela época, irmãos, o que acontecia era o seguinte: havia um grupo de pessoas que eram chamados de judaizantes. Os judaizantes eram judeus que se tornaram simpáticos ao cristianismo, mas eles queriam manter no cristianismo algumas práticas do judaísmo. Isso acontece muito lá em Colossos. Os irmãos, se lerem a carta aos Colossenses, vão perceber isso com muita clareza. Era um grupo de pessoas que ensinava o seguinte: não, tudo bem, nós vamos aceitar Jesus, mas a gente tem que manter algumas coisas do judaísmo. Por exemplo, a gente tem que manter a circuncisão. Então, o menino, ao 8º dia, tem que ser circuncidado. A gente tem que manter a dieta sagrada, ou seja, aqueles tipos de alimentos que os judeus não comiam, aquela seleção, né, que Deus havia prescrito lá no Antigo Testamento. Então eles queriam manter isso também no cristianismo. Eles queriam manter a guarda dos dias santos, aqueles dias das festas das primícias, festas dos tabernáculos, etc. Eles queriam manter, só que o cristianismo, ele aboliu todas essas coisas, porque a circuncisão na carne, como disse Paulo no outro lugar, passou a ser a circuncisão do coração.
Então nós não precisamos mais fazer a circuncisão no menino, porque a nossa circuncisão agora ela se tornou o batismo. O batismo é a marca, é o selo do pertencimento ao povo de Deus, não mais a circuncisão. A guarda dos dias santos também passou a ser desnecessária, porque Cristo veio e cumpriu rigorosamente essas etapas religiosas ou cerimoniais do povo de Israel. Então nós não precisamos mais guardar aqueles dias santos como os judeus guardavam. E nem tampouco a dieta, as comidas, os alimentos, né? Jesus deixou isso muito claro naquela visão que Pedro teve, daquele lençol que desceu, com todas aquelas comidas ali, porque Pedro ele tinha ainda esse aspecto do judaísmo muito apegado, e ele tinha certo preconceito, não é, de atingir alguns desses irmãos. E Jesus mostra a ele que nada é impuro nesse sentido, né? Ou seja, nós podemos comer de tudo, desde que aquilo que comemos nós o façamos para a glória de Deus, e que não sejam coisas, como disse Paulo em outro lugar, que não sejam coisas que causem escândalo para aqueles que são mais fracos. Então, o cristianismo aboliu com estes rigores, né? Mas havia estas pessoas aqui, aos quais Paulo chama de insubordinados, frívolos, ou seja, inúteis, enganadores, perversos, porque eles andavam pervertendo. Esses são especialmente os da circuncisão. Então é esse grupo aí, chamado judaizante, esse grupo que ainda queria trazer para o cristianismo exigências de coisas que as pessoas deveriam fazer para ser cristãs. É mais ou menos o que acontece hoje quando as seitas, por exemplo, ou até mesmo algumas igrejas chamadas evangélicas, elas exigem do crente que ele faça algo além do crer no Senhor Jesus Cristo. Então, se qualquer religião que se diga cristã disser, olha, você tem que crer e tem que fazer mais alguma coisa, esta religião é falsa, assim como estas aqui que Paulo está condenando. Porque o evangelho é somente Cristo. Não há nada que nós possamos fazer para acrescentar mérito, favor para a nossa salvação. Então, Paulo diz que essas pessoas, eles estavam ensinando por torpe ganância. O que é uma torpe ganância? São segundas intenções. Na verdade, eles queriam se tornar famosos, importantes, conhecidos, né? Eles queriam atrair as pessoas para ter popularidade, para montar um grupo, uma panelinha, etc. Então, são gananciosos. Paulo diz no versículo 12, irmãos, que eles são mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, que às vezes não trabalhavam para ficar nas casas das pessoas, tentando levá-las para outro caminho que não é o evangelho. Versículo 14, isso fica muito claro, né? Paulo chama de fábulas judaicas. Por isso a ideia que eu disse dos judaizantes. O que são fábulas judaicas? A ideia de Paulo aqui são essas coisas do judaísmo que agora eles estão trazendo para dentro do cristianismo, só que Paulo chama isso de fábula. O que é uma fábula? Fábula é quando você conta uma história fantasiosa, né? É uma fantasia, é uma invenção, uma mentira que é contada como se fosse verdade. Então, estas pessoas, Paulo diz aqui no final do versículo 14, são homens desviados da verdade, né? Então, claramente nós percebemos que são o quê? São pessoas com falso ensino, que têm uma má intenção de perverter os crentes, de perverter o evangelho. Então os presbíteros, eles são escolhidos para fazer calar estas pessoas. Versículo 11, primeira parte. É preciso fazê-los calar. Então, a ideia da eleição de presbíteros é exatamente esta. Os presbíteros devem ser capazes de reagir contra toda falsa doutrina que penetra na vida da igreja. Esta foi a razão fundamental da escolha dos presbíteros. Eles devem ser aquelas pessoas comprometidas com o Senhor, por isso Paulo diz aqui, né, que devem ser pessoas apegadas à palavra fiel. O que significa isso? Gente que seja crente de verdade, que ame as Escrituras Sagradas, que ame a palavra do Senhor. Porque o amor à palavra do Senhor vai fazer com que este oficial ele saiba reagir ao falso ensino. Quanto mais o presbítero conhece as Escrituras, mais capacitado ele estará para reagir contra o falso ensino.
Porque se alguém vier neste púlpito, por exemplo, e ensinar alguma coisa que não esteja de acordo com as Escrituras, os presbíteros devem reagir, fazer calar. Não, meu irmão, está errado isso aí. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não é? Ou seja, o presbítero, por isso, ele tem que ser apto para ensinar. Nós fechamos na semana passada tratando disso, né? Por isso ele tem que ser apto para ensinar. Apto para ensinar no sentido de que ele tem que conhecer bem as Escrituras e a sua doutrina para que ele tenha poder para fazer calar estas pessoas que contradizem o Evangelho. Então os irmãos percebem que, de fato, esta é uma razão fundamental, meus irmãos. Voltando lá em Timóteo, 1 Timóteo 3, vejam lá, por favor. Então nós temos ali as especificações, né? Semana passada eu disse aos irmãos que não há nenhuma vocação que seja tão importante quanto a vocação do episcopado, né? Do bispo, do supervisor da igreja, porque o supervisor da igreja, a palavra bispo, que é a palavra episcopado, que aparece aqui no versículo 1, que é a palavra bispo, né? Que é traduzido como supervisor, aquele que olha de cima, não porque ele está acima das pessoas, mas porque ele consegue ver o todo, né? Ele supervisiona. Então, esse supervisor, ele lida com questões eternas. Por isso Paulo diz que quem aspira, quem deseja o presbiterato, ele deseja algo excelente. Excelente. Então, não que Paulo esteja dizendo aqui que ser médico, por exemplo, é menos importante. Mas o que Paulo quer dizer é que o médico lida com coisas deste mundo. O médico lida com o corpo físico da pessoa. O presbítero, não. Ele lida com o corpo e com a alma. Porque ele lida com questões eternas. Ele lida com temas fundamentais, essenciais da vida humana. Ele pode ser, inclusive, instrumento de Deus para livrar uma pessoa do inferno. Exatamente pelo fato de que se aquela pessoa tem ido por um caminho errado, ouvido uma mentira, e o presbítero é capaz de trazê-la de volta à verdade, ele salvará aquela pessoa do inferno. Então, por isso que esta obra é uma obra excelente. E se ela é tão excelente assim, eu disse também semana passada isso, né? Ela exige qualificações excelentes. Então, os presbíteros, meus irmãos, eles não têm de ser perfeitos. Nenhum de nós é perfeito. A Bíblia não exige perfeição. O que a Bíblia exige é adequação. Isso é diferente. Ninguém é perfeito. Porque se nós olharmos para esta lista, nós perguntaremos, Senhor, quem é apto para isso? Porque todos nós escorregamos em alguma situação aqui da tua palavra. Mas não é isso que Deus requer de nós. O que o Senhor requer de nós é a adequação. Nós precisamos ser adequados e nos adequar continuamente à ordem dele, meus irmãos, para podermos cumprir a sua vontade. Se a obra é tão excelente, exigem pessoas excelentes. Por isso o versículo 2 diz, é necessário, portanto. Este portanto aí é uma consequência. Bom, se a obra é tão grandiosa assim, então as pessoas que vão ocupar esta obra precisam também ter qualificações excelentes. Elas precisam ser modelo. Elas precisam ser exemplo. Elas precisam estar distintas das demais pessoas. E aí, de novo, a gente volta na questão do contexto. Hoje, talvez para nós, seja um pouco mais difícil de percebermos esta distinção. Na época, isso era muito claro. Porque como o Evangelho ele estava no seu início, como eu acabei de dizer, ele não havia ainda um formato. Então, as pessoas elas eram muito diferentes umas das outras. Por exemplo, quando Paulo diz aqui que um homem tem que ser marido de uma só mulher, é porque naquela época havia ainda a prática da poligamia, de um homem ser casado com várias mulheres. Era uma prática da época, da cultura. Então o que Paulo está dizendo aqui é uma restrição, é uma distinção. Paulo está dizendo, olha, eu sei que há entre vocês homens que são casados com mais de uma mulher, mas o líder, ele não pode. Ele tem que ser marido de uma só mulher, porque ele tem que ser exemplo. E o exemplo
é a monogamia, é o casamento entre duas pessoas apenas, homem e mulher, como foi instituído por Deus lá desde a criação. Então, por isso, o presbítero tem que ser modelo, padrão, ele não pode ter duas mulheres. Eu sei que há quem tenha, mas o presbítero não pode, porque ele tem que ser o padrão, ele tem que ser o modelo. Os irmãos percebem? Então, essa era a intenção do apóstolo Paulo, de distinguir, de diferenciar, no sentido de que aquele que vai ocupar este cargo tão excelente, ele seja de fato o padrão, o modelo. O que acontece com todo professor, né? O professor, ele tem que dar o exemplo. Então, por exemplo, como é que eu sou professor e exijo dos meus alunos que eles cheguem no horário, se eu só chego atrasado, né? Ó, gente, a aula é 7 horas, todo mundo impondo, ninguém atrasa. Aí todo mundo chega, o professor chega às 7h10, 7h15. O que é que o aluno vai falar? Ah, professor, o senhor não vou chegar no horário. Não, o senhor não chega, né? Uma vez eu participando de uma aula, eu tive uma professora que ela fumava muito. Aí, e dentro da sala de aula lá tinha uma plaquinha, não fume, né? Aí um dia teve um aluno muito corajoso, não fui eu não, eu sou corajoso, mas não fui eu nesse caso. Um colega meu muito corajoso que falou, ela acendia um cigarro atrás do outro. Aí ela acendeu o cigarro, ele foi e só apontou, ele não teve coragem de falar, mas apontou, né? A plaquinha. Aí ela falou assim, aquilo lá é para vocês, não é para mim não. Aí, quer dizer, já pensou? Um mau exemplo, né? Ali é para todo mundo. Então, é mais ou menos isso. Se o presbítero ele está nessa posição de liderança, ele é o exemplo. Porque todo mundo vai olhar para ele. E aí vai dizer assim, olha, mas se o presbítero não faz, para que nós vamos fazer? Não que isso seja justificativa, né? Porque nós devemos agir diante de Deus independentemente das pessoas. Mas os líderes devem ser modelo do rebanho. Pedro diz isso lá, né? Sejam modelos do rebanho. Porque nós somos pastoreados por um pastor que está acima de nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O supremo pastor, a ele é que nós devemos prestar contas. Então, é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está querendo perfeição, meus irmãos, porque ele sabe que nós não vamos atingir a perfeição neste mundo. Mas ele quer uma maturidade no relacionamento com Deus. Que esta pessoa líder seja, então, qualificada com estas virtudes aqui. E como eu falei com os irmãos, nós só temos aqui uma virtude que é algo que não se aplica à questão moral ou ao comportamento, que é o apto para ensinar. Apto para ensinar é uma característica de ensino mesmo, algo que a pessoa aprende, né? Algo que a pessoa desenvolve. Agora, as outras não. As outras áreas são todas qualificações morais, são qualificações de um crente, são virtudes de um crente, né? Então, nós vimos aí, por exemplo, ele tem que ser irrepreensível. O que significa isso? Significa uma pessoa que não tem um pecado tão evidente, tão claro, que possa ser mencionado publicamente. Pecados todos nós temos, mas os presbíteros não devem ter aquele pecado que um crente diga assim, olha, está vendo? Olha, o presbítero está dando mau exemplo nisso. Olha, ele não faz tal coisa como deveria fazer. Então, estas questões que são de cunho público, né, e que se tornam mau testemunho, que faz de alguém ser repreendido, os oficiais devem ser pessoas irrepreensíveis. Terão seus pecados, esses pecados devem ser tratados, a pessoa deve constantemente se arrepender diante de Deus, mas que não sejam pecados que tragam vergonha para o povo do Senhor, que não sejam pecados que tragam mau testemunho. Por isso, ele vai dizer aqui, lá no versículo 7, né? É necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Então, isso é muito importante. É muito importante que o oficial ele tenha bom testemunho dos de fora. Aquelas pessoas que nos conhecem fora do ambiente da igreja devem dar bom testemunho de nós. Então, nossos colegas de trabalho lá fora, os nossos vizinhos, aquelas pessoas com quem nós nos relacionamos no dia a dia, no supermercado, no açougue, no sacolão, né? Devemos dar bom testemunho, termos bom testemunho diante dessas pessoas. Então é isso que Paulo está dizendo.
Portanto, não deve ser uma pessoa que seja repreensível. Esposo de uma só mulher, eu já comentei, né? Isso não significa dizer que nós não possamos ter solteiros como oficiais. O que Paulo está fazendo aqui não é dizer que só casados podem ser presbíteros. O que ele quer dizer é que, se casado, que seja marido de uma só mulher. Se não for casado, que ele permaneça solteiro até que se case, naturalmente, com uma só mulher, né? Temperante, então é preciso ser alguém com bom tempero. Há uma preocupação, meus irmãos, de Paulo, e ele vai repetir isso mais à frente, que o oficial ele não seja uma pessoa que não tenha domínio próprio, não tenha domínio de si. Porque uma pessoa que não tem domínio de si, que não tem domínio próprio, ele se torna uma pessoa contenciosa, briguenta. É aquela pessoa briguenta, que cria problema com qualquer coisa. Uma pessoa polêmica. Paulo diz aqui na frente, no versículo 3, que o presbítero ele tem que ser cordato. O que é uma pessoa cordata? É uma pessoa de fácil manejo, uma pessoa cordial, uma pessoa que conversa de boa com as pessoas. Ela não é uma pessoa violenta nas palavras, uma pessoa que se irrita com facilidade, uma pessoa que não suporta qualquer tipo de crítica, não é? Então, criticou, ela já fica com raiva, já perde as estribeiras, sai cuspindo marimbondos. Então, Paulo está dizendo, não pode ser assim. Ele tem que ser, no versículo 3, inimigo de contendas. Então, onde tem briga, o presbítero tem que apaziguar, né? Se ele perceber uma situação mais tensa, de um desentendimento ali, ele tem que ser o pacificador. Bem-aventurado os pacificadores, disse o Senhor Jesus Cristo. Então, o oficial não pode ser uma pessoa briguenta, uma pessoa contenciosa, polêmica, uma pessoa que não saiba ouvir, uma pessoa que não consiga parar para ouvir o outro, esperar o outro falar para que ela possa apresentar a sua contra-argumentação. Então, irmãos, no conselho, ou nos concílios em geral, nós não desejamos, embora, claro, isso seria muito bom se houvesse, né? Uma unidade, uma unanimidade plena. Isso não acontece, porque cada um de nós somos pessoas diferentes, e louvado seja Deus por isso. Cada um tem um ponto de vista, tem uma formação familiar, até uma formação eclesiástica mesmo, diferente, uns têm mais tempo, outros têm menos tempo. Então, a visão das coisas, elas são diferentes mesmo. E é bom que seja, porque um completa o outro, né? Na sua argumentação. Mas nós precisamos, os oficiais precisam aprender a não criar contendas, divisões. Lá em Provérbios, capítulo 6, né? Salomão diz que Deus abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. Diz lá o Senhor, 6 coisas o Senhor detesta, a 7ª ele abomina. Quer dizer, o escritor ali diz que talvez o maior ódio de Deus é quando uma pessoa quebra a unidade da igreja, semeia contenda entre irmãos. E não tem coisa pior do que uma igreja dividida. Não tem coisa pior. Eu já vi alguns casos, já vi igreja se dividir, já vi situações acontecerem, e o testemunho que eu tenho para contar para os irmãos é muito ruim. Nenhuma igreja que se divide, ela prospera. Nenhuma. Divide, ficam 2 igrejas ali, pequenas, igrejas que não crescem. Deus não abençoa isso, não abençoa a divisão. Então, um conselho, por exemplo, dividido, é um mal para a igreja. Um mal para a igreja. Irmãos que têm opiniões diferentes, não, isso é desejável, porque um acrescentará ao outro. Mas se 2 irmãos estiverem divididos entre si, com brigas, um brigando com o outro, um querendo ter mais preeminência do que o outro, mais razão que o outro, um querendo que a sua opinião seja mais ouvida do que a do outro, irmãos, isso não vai dar certo, não vai para frente. Paulo está dizendo que seja temperante, uma pessoa equilibrada, inimigo de contendas, que não queira briga, um pacificador, cordato, uma pessoa que saiba lidar com as dificuldades, lidar com as opiniões diferentes, lidar com as críticas, né? Porque quem não consegue lidar com críticas não pode liderar. Porque quem mais recebe crítica é a liderança.
Se o líder faz, ele recebe crítica. Se ele não faz, ele recebe crítica. É normal isso. Faz parte é o ônus da liderança. Toda liderança é assim, seja onde for, né? Você vai receber elogios, você vai receber críticas. Se nós não estivermos preparados para recebermos essas duas coisas, não nos empolgarmos demais com os elogios e não nos deprimirmos com as críticas, sabermos equilibrar estas coisas, sermos, portanto, temperantes, equilibrados, nós prosperaremos, né? Paulo está dizendo aqui também que nós devemos ser sóbrios. A sobriedade é exatamente esta característica de alguém que não pende por um lado demais, só para um lado. A sóbrio é diferente do ébrio, né? Eu falei isso semana passada também. O ébrio é o bêbado, é aquela pessoa que anda cambaleando para lá e para cá, né? Não sabe se vai cair, aí reequilibra para cá e volta, né? É o bêbado. O sóbrio não, o sóbrio ele anda no mesmo lugar. Ele coloca uma linha, ele vai caminhando ali tranquilo. Ele não se desequilibra, né? Então o líder não pode ser desequilibrado, não pode ser como um bêbado. Por isso, inclusive, não deve ser dado ao vinho. E quando o Paulo diz aqui não dado ao vinho, Paulo não está proibindo necessariamente o uso do vinho. Porque ele, inclusive, instruiu o próprio Timóteo para que usasse vinho. Porque Timóteo, aparentemente, tinha um problema estomacal, provavelmente algum tipo de gastrite, algo assim. E Paulo orienta que ele tomasse um pouco de vinho. Não a garrafa toda, irmãos, um pouco de vinho, né? Um cálice. Porque a embriaguez é o pecado. O tomar um cálice, não. A embriaguez, sim. Porque a embriaguez é o desequilíbrio, é a falta de sobriedade, é a destemperança, né? Então, o oficial, Paulo não está proibindo o uso do vinho. O que Paulo está falando é que ele não seja dado ao vinho, ou seja, que ele não tenha o vinho como uma maneira de escape. Que ele não use o vinho como uma bebida comum do seu dia para ele se tornar, por exemplo, um embriagado, perder o controle de si. Porque uma pessoa que bebe, além da conta, ela vai se embriagar e ela vai perder o juízo. E como já pensou? Imagina um conselho, chegar todo mundo, depois de tomar uma garrafa de vinho cada um, né? discutir um problema. É impensável isso, né? Naturalmente. Por quê? Porque o conselho tem que estar sóbrio. São pessoas sóbrias, pessoas equilibradas, para discutir questões, às vezes, difíceis. Então, por isso, nós temos que estar com um raciocínio tranquilo, equilibrado, né? Sóbrio. Não violento. Isso é muito interessante, né? Porque, especialmente nessa cultura aqui, em que Paulo estava inserido, como os irmãos sabem, havia muitas disputas, né? Muitas guerras. Então, era comum que a violência ela fosse quase que natural dessas pessoas. Porque eles guerreavam, né? Para tentar impedir os avanços dos exércitos inimigos, do próprio Império Romano, essas coisas. Então, eram pessoas vigorosas. E Paulo diz, olha, o presbítero não pode ser violento. O presbítero não pode, por exemplo, numa discussão, colocar uma pistola .40 em cima da mesa, né? Eu sei de um caso de um pastor que foi visitar um presbítero uma vez, fazer um aconselhamento, e o presbítero era militar. E aí, na visita, ele não estava muito bem assim com o pastor. Aí, na conversa, ele pegou o coldre assim e ficou desmontando a pistola e conversa. Pois é, pastor. Então, o pastor pensou, é hoje. Então, já pensou? Não violento. Né? Imagina um presbítero aí, faixa preta em jiu-jitsu, né? E o pastor falou alguma coisa com ele, tem que ficar longe, né? Porque se pegar... Então, não pode ser violento. Tem que ser uma pessoa amável, né? Uma pessoa que consiga, como eu disse, ouvir críticas, né? Saber perder. Às vezes nós perdemos, irmãos. Às vezes o pastor apresenta uma proposta ao conselho e perde. O conselho fala, não, pastor, não vamos mexer nisso agora não, tal. Tem que saber perder, né? Saber, tá bom, meus irmãos. Se é consenso, na multidão dos conselhos, há sabedoria, né? Então, para que nós vamos insistir? Não, vocês são todos... Não, tá bom. Deus vai dar a oportunidade, o tempo, né? Para que as coisas se ajustem. Então, saber perder. Não violento, né?
Aí, meus irmãos, outra questão importante aqui, antes de eu entrar no tópico da família, é a questão da avareza, né? Não avarento, que Paulo coloca aí no versículo 3, e que tem a ver com a ideia também de ser modesto, lá no versículo 2. A modéstia, como a gente viu, é aquela característica de uma pessoa não ser uma pessoa exibida, né? Uma pessoa exibida, aquela pessoa que gosta de mostrar o que ela é, o que ela tem, suas roupas, suas posses, seu currículo. Não é bom que seja assim. O presbítero precisa ser uma pessoa simples, uma pessoa, eu vou usar uma expressão aqui, uma pessoa do povo, né? Que conversa com todo mundo. A pessoa que conversa com a irmãzinha bem pobrezinha lá, que mora num cômodo, mas que também conversa com aquele que mora numa mansão, lá no alto do Mangabeiras. Mangabeiras é mansão, né? Os irmãos. Então, eu já tô sabendo, tá vendo? Então, quer dizer, vamos conversar com todos. Não pode haver essa distinção. Ele tem que ser modesto, ele tem que ser equilibrado. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra nesse sentido, né? Possuir os seus bens com equilíbrio, com modéstia, saber usar, agradecer a Deus pelo que tem, mas não ser uma pessoa gananciosa. Eu soube essa semana de uma situação de um pastor que enfrentou um problema desse tipo. Havia um seminarista que trabalhava com ele, e depois esse seminarista veio a ser licenciado na igreja dele, né? E aí era uma pessoa muito arrogante, assim, muito sem qualquer modéstia, ao que parece, pela narrativa. E essa pessoa falou com o pastor: olha, eu estou aqui, mas eu quero avisar para o senhor que o ano que vem eu vou tomar seu lugar. E tomou mesmo. Ele fez de um jeito lá que corrompeu parte do conselho, e o pastor teve que sair e ele assumiu o lugar. Só que o que aconteceu depois? Um ano depois, ele que saiu. Porque a igreja não aguentou. A igreja se dividiu e teve problema. Aí o conselho, não tem jeito. Aí ele saiu, e depois ele saiu, inclusive, da igreja, não é pastor mais, né? E está aí no mundo, na vida, aí, sem ser pastor. Então, o que é isso? Torpe ganância. A pessoa está ali porque ela quer poder. Ela quer proeminência. Ah, não, se não colocar meu nome lá lá eu não aceito, né? Irmãos, a glória tem que ser dada só a Deus. Falamos isso ontem lá, né, irmão André? Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. A glória é a Deus. Nós não temos que ter glória nenhuma, não, meus irmãos. Se Deus achar graça em nós, como foi com Noé, como foi com Enoque, a glória é dele. Se ele quiser que o nosso ministério aqui, dos nossos presbíteros, né, os nossos oficiais, seja um ministério abençoado por ele, próspero, essa igreja ande bem, cresça e se desenvolva, a glória é do Senhor. Não precisamos de proeminência, colocar nosso nome nas coisas, achar que nós é que somos responsáveis por isso ou por aquilo, não. Nós somos servos do Senhor, somos escravos do Senhor, e se fizermos alguma coisa, irmãos, de bom, isso é do Senhor, né? É o Senhor que nos capacita, tudo é graça. Então, não precisamos ter na igreja presbíteros que queiram atrair para si a glória. Se os irmãos perceberem que tem alguém que gosta de um elogiozinho a mais, não elejam essa pessoa. Isso pode ser muito perigoso para a igreja. Se tiver alguém que você vê assim que gosta de ser citado, de ter o nominho dele ali, fica com raiva quando não falam dele, é um sintoma perigoso. Porque Paulo diz aqui, né, mais à frente, versículo 6, que não seja neófito. O que é o neófito? É o novo convertido, é uma pessoa que tem pouco tempo de conversão, e ele facilmente pode se ensoberbecer, ou seja, se orgulhar, se tornar vaidoso. Por quê? Porque logo ele chega e já toma um cargo de tanta importância, uma excelente obra, né? Ele pode subir para a cabeça, como a gente costuma dizer. Ele pode se achar mais importante que todo mundo. Ou então aquele jovem que chegou para a igreja há algum tempo e esquece de respeitar a história daquela igreja. Aqueles irmãos que estão na igreja há anos.
E aí chega o jovem e acha que os irmãos que estão na igreja há anos já são museu. Ah, vamos encostar esse povo, eles não tem, está tudo acabado, não tem ideia mais não. Meus irmãos, já pensou se o povo de Israel fizesse isso? Moisés, quando começou a liderar o povo de Israel, tinha 80 anos. 80 anos. 40 anos ele ficou lá, 40 anos ele ficou, 80 anos. A liderança de Moisés. Então, idade, meus irmãos, é uma coisa muito importante. A Bíblia diz que nós temos que respeitar os cabelos brancos, as cãs, né? São os cabelos brancos. Ou seja, os jovens que estão chegando precisam entender que aqueles irmãos do passado, que começaram o trabalho nessa igreja, eles, no mínimo, eles conhecem alguma coisinha mais do que nós que chegamos. No mínimo. Então vamos ouvir esses irmãos. É isso que Paulo está falando aqui. Não seja neófito. Não pense que você chegou agora e já vai sentar na janela. Tem hierarquia, meus irmãos. Devagar. Devagar. Vamos ouvir as pessoas, ouvir os mais velhos, aprender com eles nos erros, nos acertos, na sabedoria dos nossos irmãos mais velhos, nós aprendemos. Aliás, lá em Tito, Paulo dá esse conselho para Tito. Olha só que conselho precioso, poderoso Paulo dá a Tito. No capítulo 2. Tito era um jovem pastor. Capítulo 2, versículo 2. Quanto aos homens idosos, que sejam eles temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Depois ele fala das mulheres, que as idosas têm que ser sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos jovens, aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. E ele diz, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, mostra integridade, ensino, reverência, linguagem sadia, irrepreensível. Olha que coisa bacana, interessante, né? Paulo está dizendo, Timóteo, valorize todas as classes na igreja. Os idosos, as idosas, os jovens. Deus vai abençoar você se você tratá-los com a dignidade que eles merecem. Pelo tempo, pela história, o conhecimento que eles têm da igreja, né? Então, irmãos, que não sejam neófitos, pessoas jovens que possam demonstrar algum tipo de soberba, achar que ele está sempre com a razão e que a verdade pertence só a ele. Porque essas pessoas, elas são facilmente enganadas por Satanás. Lembrem-se, irmãos, que o pecado original, aquele que tentou Adão a partir da serpente e Eva, né, foi exatamente o pecado da soberba, do orgulho. É ali onde Satanás disse, olha, não foi bem assim que Deus quis dizer. Você pode comer disso e tornar-se também como ele, conhecedor do bem e do mal. Então, o que na verdade aquelas pessoas queriam ali, aquele casal desejou, foi se tornar como Deus. E nós, às vezes, temos essa tentação correndo sempre perto de nós. Nós queremos nos tornar também como Deus, no sentido de determinar as coisas, no sentido de achar que a nossa visão é a única que está correta, no sentido de achar que nós que mandamos, né, nisso ou naquilo. Não, nós somos um corpo. Devemos, portanto, ter humildade para ouvirmos os nossos irmãos com sobriedade, com temperância, com modéstia, ouvir os nossos irmãos sem sermos violentos, sem desejarmos proeminência, avareza, né, e agirmos com modéstia. E agora, irmãos, Paulo entra num campo muito precioso, que é o campo da família. Versículo 4. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E lá em Tito também aparece essa instrução, como nós lemos.
Paulo diz assim no versículo 6 de Tito 1: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Bom, eu confesso aos irmãos que esse é um tema difícil de ser tratado, mas ele é muito claro. Ele é difícil não porque o texto da Bíblia é difícil, mas porque o contexto em que nós vivemos é um contexto difícil. Porque Paulo aqui ele é muito claro na instrução dele. O que ele está querendo dizer é o seguinte: se o oficial for casado e tiver filhos... Bom, primeiro, né, vou voltar aí. Se o oficial for casado, ele tem que governar bem sua casa. Então isso aí já implica, por exemplo, o fato de ele ser um excelente marido. Ele é o líder espiritual da sua esposa. Então, quando a gente fala líder espiritual, irmãos, entendendo que o casamento ele é uma complementaridade, né? No casamento não há uma... Nós vamos falar disso quando a gente fizer o encontro de casais, né? O treinamento aí com os casais, nós vamos falar bastante disso. Mas uma coisa assim, submissão não é escravidão. Porque, infelizmente, a nossa cultura faz a gente entender que submissão é o mesmo que escravidão, que a mulher tem que ser escrava, pisada, maltratada. Não, nunca foi assim. Muito pelo contrário, as Escrituras condenam esse tipo de comportamento, né? De violência, de rejeição, etc. Então, já começa por aí. Submissão é um relacionamento naturalmente crente de uma esposa que tem como líder uma pessoa que é crente, que ama a Deus sobre todas as coisas e que por isso vai tratá-la com toda a dignidade que Deus mesmo concedeu a ela. Então, uma mulher crente, cujo marido também seja crente, ela se submete à liderança espiritual dele com extrema facilidade, porque é uma relação de amor. O marido lidera como Cristo lidera a sua igreja, e a noiva, a esposa, ela é submissa ao seu esposo como a igreja é submissa a Cristo. É uma relação de amor, de via dupla, tanto do marido para com a esposa, quanto da esposa para com o marido. Então, o marido crente, ele sabe liderar a sua esposa, sua família. Ele sabe tratar bem a sua esposa, com amor, com respeito. Ele se preocupa com a vida espiritual da sua esposa. Se ela está lendo a Bíblia, se ela está orando, se ela ama o Senhor Jesus Cristo, se ela de fato escolhe as melhores coisas para honrar o Senhor Jesus Cristo, ele está atento, porque ele é o líder espiritual dela. Correto? Então esse é o primeiro ponto. Um marido que ama a sua esposa e que a lidera conforme a palavra do Senhor, como Cristo amou sua igreja, aquele que se dá por ela, aquele que se entrega por ela, né? Então, o oficial tem que ser um marido que, de fato, distinto. Esposas de oficiais que reclamam dos seus maridos pode ser um problema. Então, irmãos aí, né? Nós que somos oficiais, cuidado. Cuide bem de sua esposa, porque se ela falar mal de você, pode descredenciar o seu ministério, né? Pode descredenciar o seu ministério, porque não tem jeito. As pessoas ficam sabendo, né, das coisas. Então, de vez em quando, passa na floricultura, compra um buquê de flores, né? Leva para fazer uma viagem assim romântica. Dá o cartão de crédito assim meio, não, pode ir, né? Trate bem sua esposa, né? Porque isso pode ser uma dificuldade para o seu ministério. Irmãos, vocês sabem, porque vocês são experientes, especialmente os irmãos mais experimentados, né? Há ministérios que são destruídos por causa da esposa. Existem pastores nossos que sofrem porque eles não sabem liderar suas esposas. E as esposas destroem os ministérios deles. Isso é muito sério. Muito sério. E eu falo isso com temor, pedindo a Deus pela minha esposa, né, todos os dias, para que ela possa, de fato, ser auxiliadora como o Senhor determina e que eu seja para ela o que Cristo é para a igreja, amando-a, respeitando-a, cuidando dela, né? Porque isso é o trabalho de todos nós, casados, dos homens crentes. Aí entra uma segunda questão, que é a criação de filhos. E aqui, meus irmãos, é que está
vamos dizer assim, a polêmica que algumas pessoas criam. Claro que para ter filho tem que ser casado, né? Sendo solteiro, não tendo esposa, então, naturalmente, o mandamento de criação de filhos não se aplicaria aqui nesse caso. Mas aqueles que são casados e que têm filhos, os filhos precisam, irmãos, ser criados na disciplina do Senhor. E aí Tito ainda é mais específico. Tito diz o seguinte, que esses filhos não podem ser acusados de dissolução nem insubordinados. Então aí, o que Paulo quer dizer é o seguinte, os filhos dos oficiais precisam dar bom exemplo, devem ter bom testemunho. Os filhos dos oficiais são diferentes, têm de ser diferentes. Alguns dizem assim, mas pastor, os filhos crentes aqui não são só aqueles que moram na casa da gente, os filhos menores, e quando eles se tornam maiores? Irmãos, essa explicação, pelo menos na linha que eu sigo, é na verdade uma tentativa de, vamos dizer assim, passar uma geleia no texto, sabe? Porque o que o texto está dizendo é filho mesmo, todo filho. Não importa se o seu filho tenha 60 anos. Ele não pode ser um filho acusado de dissolução. O que é isso? Ele não pode ser uma pessoa que tenha um comportamento ímpio, que seja uma pessoa de mau testemunho no mundo. Uma pessoa que deprecie a imagem do pai. Ele tem que honrar o pai. Ah, pastor, mas e se ele foi criado na igreja e ele, com 18 anos, ele foi para o mundo, se desviou do evangelho? Bom, ele pode até ter se desviado do evangelho, mas ele tem que continuar honrando seus pais, sendo pessoas que não são acusadas de dissolução, nem insubordinados. Eu sei que é difícil, irmãos. Não precisa fazer essa carinha assim. Eu sei que é um tema difícil, mas é o que Paulo está falando. E aí eu não posso falar outra coisa porque eu estaria mentindo contra a verdade, né? Que Deus tenha misericórdia de todos nós, a começar de mim. Uma vez eu ouvi um pastor, muito amigo, fazer uma declaração que foi uma declaração chocante. Eu achei muito chocante, até polêmica. Ele disse assim, que se porventura um dos filhos dele se desviasse do evangelho e se tornasse uma pessoa rebelde, ele pediria licença do ministério até que o filho dele retornasse, porque ele entendia que isso descredenciava o ministério. Aquilo foi assim, na época foi muito polêmico, né? Porque eu falei, gente, mas é uma decisão drástica, né? Muito radical. Mas eu compreendi o porquê ele disse isso. É porque, de fato, irmãos, voltando lá no início, se os oficiais precisam ser padrão, modelo, ele tem que ser modelo em todas as coisas. No seu comportamento com a esposa, no seu comportamento com os filhos. Então, irmãos, talvez esse seja o tópico mais difícil, né? Porque os outros são difíceis, mas assim, a gente entende mais, vamos dizer, a gente fica mais com o conceito, né? Nesse caso aqui, a aplicação ela é muito direta, porque muitos de nós temos filhos, né? E eu sei que alguns irmãos têm filhos que até se desviam da igreja. Infelizmente, eu sei disso. Mas o que Paulo está dizendo, então, é que esses pais, eles sejam capazes de criar os seus filhos na disciplina do Senhor e de que esses filhos não sejam filhos insubordinados. Aquelas pessoas que se tornam filhos com mau testemunho mesmo, que depreciam a imagem dos seus pais. É como, os irmãos entendem o que eu estou dizendo, é como você falar para uma pessoa, está vendo aquele ladrãozinho ali? Ele é filho do pastor fulano, ele é filho do presbítero fulano. Está vendo aquele rapaz ali que está bêbado, caído lá no boteco? Ele é filho do pastor, ele é filho do presbítero. É isso que Paulo está dizendo.
os filhos não podem ser acusados de pessoas que vivem de uma maneira desordenada. É nesse aspecto. E eu entendo, irmãos, que não se aplica apenas a filhos menores. Eu entendo que se aplica a todo filho. Todo filho. Então, que Deus nos livre, irmãos. Eu falo isso com temor. Os meus filhos ainda são adolescentes, tem o Dedezinho, 1 aninho de idade, né? Falo isso com muito temor diante de Deus e dos irmãos. E que Deus nos livre, livre a mim, livre os meus irmãos oficiais, de termos de experimentar uma situação como esta, né? Não sei, sinceramente, como eu reagiria numa situação assim, mas o fato é que é isso que Paulo quer dizer, que os filhos sejam criados na disciplina do Senhor. Então, os filhos do presbítero, né, dos oficiais, eles são muito mais visados. Se o Luca, a Gabi está ali em cima, se o Luca corre aqui assim na igreja, a gente instrui, né, Gabi? Conversa, acompanha e tal, é criança, acontece. Mas se o filho de um presbítero fizer isso, ou se um filho de pastor, eu tenho certeza que os irmãos vão falar assim: olá, é filho do pastor. Não é? Entendeu? É assim, meus irmãos, não é porque... É assim que funciona. Porque espera-se do oficial o exemplo para todas as coisas. Não é assim? Então a gente... E é isso mesmo que Paulo está dizendo. E é isso mesmo, não estamos errados, não. Paulo está dizendo assim, olha, no caso do oficial é diferente. Ele é diferente. Precisa ter um comportamento distinto porque ele é exemplo. Então, bom, o nosso horário ali está bem, já está chegando no limite, mas quanto aos diáconos, veja que as instruções são as mesmas, com exceção, com a mudança de algumas poucas coisas. Mas, por exemplo, eles precisam ser respeitáveis, né? Que é a mesma coisa de ser irrepreensível, ou seja, eles têm que ter o respeito das pessoas, o bom testemunho, que eles sejam de uma só palavra. Então, não pode ser uma pessoa que fica em cima do muro, mas ele tem que ser sim, sim, não, não, ele tem que saber a hora de dizer, ele tem que falar de maneira positiva quando tiver que falar, claro, com amor, né? Sem palavras duras, mas instruir com amor, não inclinado a muito vinho, a mesma coisa que nós já falamos, não cobiçoso de sorte da ganância, também a mesma coisa que falamos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa, isso é o dever de todo crente. Então o oficial que serve, ele precisa saber a quem ele serve. No caso do diácono, por ele estar ligado às questões que dizem respeito às necessidades imediatas da igreja, então ele precisa ser alguém que tem essa consciência limpa, no sentido de saber a quem ele está servindo. Ele serve a Deus por meio da igreja do Senhor. Então ele precisa ser uma pessoa que de fato compreenda as necessidades uns dos outros, uma pessoa compassiva, misericordiosa, uma pessoa que sofra o sofrimento do outro, que saiba sofrer, que saiba sorrir com o outro, que compartilhe, né? Uma pessoa que a gente chama de simpática. Patos é sentimento, sim é junto, então é ter o mesmo sentimento. A pessoa simpática é isso, a pessoa que tem o mesmo sentimento do outro. Quando o outro ri, ela ri, quando o outro chora, ela chora. Isso é simpatia, né? A pessoa que compartilha do mesmo sentimento do outro. Então, tem que ser assim. E eles precisam ser, irmãos, experimentados. Versículo 10. De novo, a ideia de não ser neófito, né? Então, vamos experimentar primeiro, vamos ver como é que ele se sai, vamos dar algumas tarefas para ele na igreja, vamos ver como é que ele se comporta, se ele é capaz de ouvir críticas, se ele é capaz de perceber as necessidades das pessoas, se ele é capaz de desenvolver bons projetos para a igreja. Vamos testá-lo. Vamos testá-lo. Depois, se ele se mostrar, diz aqui, né? Se mostrarem irrepreensíveis, então que eles exerçam o diaconado. Aí vem o versículo 11, que é a parte que o pessoal da linha feminista gosta de usar, né, para ordenar diaconisa. Sempre tem algum documento lá no Supremo Concílio, né, a ordenação de mulheres, né?
E muitos usam esse texto aqui, mas eles usam sem entender o contexto. O contexto é muito claro. Paulo está falando de diácono, no masculino. Começa no versículo 8 e finaliza no versículo 13. Toda essa seção aí está falando de diácono. Tanto que no versículo 12 ele retoma o diácono. Então isso significa dizer que essas mulheres aí não são diaconisas. Elas são as esposas dos oficiais. É simples. Paulo está falando das esposas dos oficiais, das esposas dos diáconos, que se aplica também aos presbíteros, porque são oficiais. Como que as esposas, as nossas esposas, né, dos oficiais têm que ser? É necessário que elas sejam respeitáveis, então precisam ser mulheres que gozem do respeito da igreja, que tenham um bom testemunho, né? Que não sejam maldizentes, certo? Que não falem mal dos seus maridos, da igreja, que não sejam irmãs que promovam o mal, né, no sentido de trazer fofocas, de trazer boatos, de alimentar críticas injustas, que sejam esposas que saibam controlar sua língua, né? Que sejam também temperantes, a mesma ideia lá de trás, equilibradas, né? Para que elas saibam, inclusive, ouvir críticas aos seus maridos, porque esposa de pastor, esposa de presbítero, o que mais ela ouve é crítica ao marido, no sentido assim, por exemplo, o pastor falou alguma coisa, ou o presbítero tomou uma decisão, aí rapidinho, a esposa ela convive com todo mundo, né? Pelo menos deveria ser, é bom que a esposa conviva com todos. Então, ela vai ouvir, aqui ou ali ela vai ouvir, pastor, tal. E ela tem que ser temperante exatamente para não perder as estribeiras, né? Já pensou a esposa comprar a briga, né? Partir para cima Uma vez eu participei de um acampamento e que aconteceu isso. A esposa do pastor, ela era bem assim, estressadinha, sabe? E aí, teve uma situação no acampamento lá, e aí um irmão que era presbítero fez uma crítica a uma decisão que o pastor tinha tomado. Era uma coisa assim, não era alguma coisa, era uma coisa simples, a meu ver, né? E ela apelou, partiu para cima do presbítero mesmo. Gente teve que segurar, para vocês terem uma ideia. Ele colocou a mão assim no rosto e tal, e partiu para cima. Aí depois eles reuniram lá, acho que ficou tudo acertado. Mas assim, não é conveniente que seja assim, né? As esposas têm que ser temperantes e, finalmente, aí, fiéis em tudo. A fidelidade aqui, meus irmãos, envolve primeiramente a fidelidade a Deus, claro, né? Mulheres que são fiéis a Deus, elas serão fiéis aos seus maridos, serão fiéis aos ministérios e etc. Muito bem. Marido de uma só mulher, já falamos, governe bem seus filhos e a própria casa também, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo. Então, meus irmãos queridos, eu penso que nós já estamos mais do que instruídos, muito embora, naturalmente, a palavra de Deus sempre nos instrui, sempre nos instruirá, né? Todas as vezes que a analisarmos. Mas a minha oração sincera é que nós possamos escolher, os irmãos possam escolher, né? Já que o pastor não vota, né? Que os irmãos possam escolher aqueles nossos líderes que serão líderes, sobretudo, piedosos, crentes. Quando a pessoa é crente, meu irmão, tudo se resolve. Com o crente é tudo mais fácil. Se a pessoa é crente de verdade, você pode ficar tranquilo que as outras coisas vão resolver. Se a pessoa é crente, ela vai ser tudo isso aqui que a gente viu aqui. Agora o problema é quando ela acha que é crente. Aí ela acha que é crente e aí ela vai ser o contrário disso tudo aqui. Vai ser uma pessoa arrogante, uma pessoa sem modéstia, uma pessoa violenta, uma pessoa intragável, sabe? Mas quando ela é crente é fácil. O crente você chega ali, ora com ele, né? Eu vou encerrar com uma ilustração, um episódio que aconteceu no início da Igreja Presbiteriana do Brasil. O pastor Ashbel Green Simon, que foi o pioneiro, né, foi o primeiro pastor que veio e plantou a Igreja Presbiteriana do Brasil, os irmãos sabem da história. Quando ele chegou ao Brasil, ele era muito jovem, tinha 20 e poucos anos, né, de idade. E já existia aqui no Brasil um pastor mais experiente da Igreja Congregacional, o pastor Robert Calley, que é esposo da Sarah Poto Calley, que é compositora de muitos dos nossos hinos que nós cantamos. Por exemplo, aquele hino
com tua mão segura bem a minha, né? São hinos compostos pela Sara. Ela era uma compositora e nós temos muitos hinos que cantamos. E aí o Simonton, ele chegou muito empolgado, era jovem, e começou a evangelizar em várias regiões. O Calley ficou um pouco enciumado com isso. Calley, assim, aí começou a não gostar, porque Simonton estava, na visão do Calley, tomando o espaço dele, né? E aí Calley começou a falar mal do Simonton, aqui, ali e tal. E aí Simonton tomou a seguinte decisão: chamar o Calley para conversar. Os dois se reuniram, marcaram o lugar, se reuniram e Simonton expôs para ele: pastor, eu estou sabendo que o senhor tem falado mal de mim, assim, assim, assado, em tal e tal e tal lugar, e eu estou aqui para, esperando do Senhor, que o Senhor faça uma retratação. Me peça perdão e que também fale com as pessoas que isso que o senhor está falando é mentira. E aí o Calley, claro, né, num primeiro momento, não quis, ficou bravo e tal. E os dois conversaram. Aí Calley falou assim: eu vou pensar. Simonton falou: não, senhor, o senhor pode até pensar, mas o senhor tem 2 horas para resolver isso aí. Aí os dois se separaram. E cada um foi orar nas suas, né? Foi lá resolver, pensar, e os dois voltaram. Quando voltaram, o Calley pediu perdão a Simonton, confessou o pecado dele, se comprometeu com Simonton a voltar em todos os lugares que ele havia falado mal de Simonton e corrigir a informação. Simonton registra no diário dele o seguinte: ele diz assim: naquela hora, nós nos ajoelhamos e oramos. E ele encerra assim: nesse momento, a graça do Senhor triunfou. É isso, meus irmãos.